Bem, sabemos que a franquia Shadow Fight fez parte da vida de muita gente, principalmente o Shadow Fight 2, que é um ótimo jogo de luta e na sua época foi um dos maiores lançamentos da NEC e até hoje é jogado com muito carinho, tanto por novos jogadores que chegam e gostam do jogo, quanto os velhos jogadores que sempre voltam para jogar mais um pouco e relembrar os bons tempos. E basicamente é uma relação de amor com o Shadow Fight 2 e um pouquinho de ódio. Pouquinho não, ódio porque como a NEC destruiu o jogo. E uma dúvida que o pessoal mais novo da comunidade tem é se tem o Shadow Fight 2, aonde está o Shadow Fight 1? Bem, basicamente o Shadow Fight 1, ou apenas Shadow Fight, era um jogo de navegador do Facebook. Aí meio que jogava lá pelo Facebook, que pra falar a verdade eu nem sei como é que isso funciona. E basicamente ele era online. Online entre aspas, porque meio que colocava o nick de alguém que você jogava contra, entre aspas, e colocava em um bot. Muita gente jogou nesse modo aí, modo navegador, e é tipo Shadow Fight 2, só que mais simples e com a movimentação bem mais durinha. Mas de fato me parece muito divertido, deveria ser muito divertido na época lá com o pessoal lá jogando. Mas infelizmente ele foi encerrado. Hoje em dia não dá mais para acessar. Mas basicamente, depois de uns anos aí em 2011, mais precisamente em outubro de 2013, foi lançado a lenda, o melhor dos jogos mobiles de celular, de luta. Estamos falando do nostálgico e incrível Shadow Fight 2. É Shadow Fight 2. Aposto que muitos que jogaram na época, ou jogam até hoje, têm um carinho muito especial por esse jogo. E não tem menos, porque esse foi um dos melhores lançamentos da NEC, e se não o maior também. Tanto questão de gameplay, que basicamente é o Shadow Fight 1, só que melhorado, e com uma história cativante pra caramba, velho. Quem aí não se sentiu animado com a derrota do Lince? A cada estágio, a cada chefe que você vai passando, vai mudando o cenário e a história evoluindo mais e mais. É uma sensação boa demais. E quando você chega lá no ato do Shogun, quando você derrota todos os chefes e acontece um dos maiores plot twists da história, que basicamente a Mei é sequestrada pelo Titã e você tem que voltar desde o começo e fazer tudo de novo, numa espécie de intervalo, aí sim você vai pro ato do Titã. Lembro que eu achei meio estranho isso daí, um pouco de sacanagem. Mas nisso dá pra tirar bastante coisa da história e vimos que os chefes têm medo do Titã. E nisso daí, depois disso aí, a história vai. E também tinha o tão saudoso modo Ascensão, que basicamente você lutava lá com os oponentes e você tinha a chance lá depois das lutas e conseguir lá uns negocinhos de girar uma roleta que tinha a chance de vir o set do monge. E basicamente para você jogar o modo Ascensão, você tinha que jogar os duelos e pegar uns cartãozinhos. Aí sim você podia jogar o modo Ascensão, que infelizmente foi tirado pela NEC e colocou um passe de elite no jogo. Basicamente mais uma das ultrambiques da NEC para lucrar mais e mais. O jogo ficou cheio de anúncio. Qualquer luta que você terminava é um anúncio diferente. E como eu tinha dito, veio o passe de elite no jogo para você jogar em evento. Aí o set do evento vinha em passe. Daí, velho, o set do monge, que era tão fácil, velho,
que você usava para derrotar o Titã e a Mei lá no ato do Titã, porque eles são apelão, né? Você tem que comprar por gema hoje em dia. Basicamente se tornou pay to win. E é daí, velho, que a NEC só vai desandando. E em 2017 saiu uma versão aí do Shadow Fight 2, que é a versão Special Edition, que é basicamente uma versão premium do jogo. Para baixar você tem que pagar, mas ele vinha com algumas vantagens, como por exemplo, você consegue gemas em qualquer luta, a energia é ilimitada e também tinha um conteúdo especial, que era a história do Sensei. E também em 2017 sai também o tão aguardado Shadow Fight 3. Eu comi ela uma vez ela se apaixonou por mim. Com a chegada do Shadow Fight 3, ele impressionou muita gente, explodiu cabeças, porque ele veio com um diferencial que foi contra a franquia toda, velho, que é a sua gameplay em 3D. Exatamente, ele não era só mais um joguinho 2D de sombras e um cenário colorido no fundo. Ele era totalmente 3D, com uma história até então cativante e uma gameplay bem fluida e um pouco realista também, velho. Tanto que os movimentos das lutas e tal é muito bom. Mas, como vocês sabem, se tratando da NEC, nem tudo são flores, porque a partir daí começou a avacalhar o trem, porque a NEC colocou uma história totalmente confusa a partir de certos capítulos, colocou também coisas para dificultar a gameplay e ela lucrar em cima, como instabilidade, por exemplo, porque isso travou a gameplay de muita gente, inclusive a minha. Tanto que eu fiz série, o HD sabe também, porque eu pedi ajuda para ele para conseguir a bendita da estabilidade. E basicamente só uma forma da NEC lucrar em cima do modo história, que é o principal. E falando em modo história, lá no último capítulo, o epílogo, um amigo meu que fez estágio na NEC, que é o João Paulo, ele falou que o epílogo ia ter 3 partes. E o que a NEC fez? A NEC foi lá e adiantou o negócio, fez o trem todo mal feito, adiantou o roteiro, tanto que quando o Minemus lá, o antigo, isso mesmo, o antigo lá do Shadow Fight 2, ia aparecer no capítulo, eles nem colocaram a espada seccionada, a Composite Sword, do jeito certo. Era basicamente uma katana com um movimento de dadão. E só no golpe especial que ela fazia o que ela faz, que é dividir e fazer aquele trem lá. Resumindo, eles entregaram o capítulo adiantado, na pressa e mal feito. Velho, pra vocês terem ideia, ia ter remake de lugares do Shadow Fight 2, como por exemplo o cenário das ruínas, lá do ato da viúva. Ia ter um remake dele dentro do 3, no capítulo do epílogo. Ia ter bastante coisa, velho, ia ter bastante conteúdo, ia ter o Sombra vivo. Eles mataram o Sombra pra entregar o roteiro correndo, velho. Ia ter muito mais conteúdo e ia encerrar o jogo com chave de ouro, não esse capítulo e esse final cagado. Enfim, sobre essa parte eu vou estar dando voz pro meu amigo HD. Eu vou ter que desabafar a bomba. Que é escorregou guerra. É como se fosse um verge. Né? É sério? Vocês colocaram Devil May Cry. Vocês colocaram Devil May Cry no bagulho. Isso é bonito. Não foi só isso que vocês fizeram. Até o set no set da superfície perfeita, o set da Glaive completa, perdão, as habilidades são de gelo. Becky, isso é Mortal Kombat.
Isto não é Shadow Fight, isso é Mortal Kombat. Vergonhoso. Vergonhoso, né? Que eu não vou dizer mais nada. Eu acho que vai dar para mais 1 hora também. E um dos jogos é Shadow Fight que eu estou a falar. E eu vou ser honesto, né? Que para mim acabou. Eu não vou trazer mais aquela franquia. Porque vocês simplesmente destruíram a franquia. E eu canso-me. Eu senti-me magoado. Senti-me preso a uma franquia que se tornou uma droga. Desculpa, né, que eu estar a dizer isto, mas eu estou a ser honesto. Vocês fizeram a franquia como se fosse uma droga. Quando a pessoa consome uma droga, eu vejo que a pessoa não a larga. Isso aqui é para o a franquia Shadow Fight tornou-se uma droga do pior. E como é que vocês explicam maratonas que vocês colocam? Eu já me queixei disso. Para vocês corrigirem essa porcaria que vocês estão a fazer durante cada evento. Não é que vocês colocam, às vezes, maratonas do, sei lá, do forasteiro. Ou como este que vocês lançaram agora, com pontos limitados e com uma roleta que nem o bilhete a gente consegue comprar direito. Vocês chegam a meter 1000 e tal paus, ou 2000 e tal paus, ou 3000 paus, por 6 bilhetes. Por 6 bilhetes. Ah, gente, é vergonhoso, porra. Eu estou a ficar saturado disto. Eu estou a ficar saturado. Sou sincero. Desculpa lá, Neki, mas não tem como defender uma ideia imunda. Uma ideia porca e arrogante dessas que vocês estão a fazer. Não tem como defender. Bem, a comunidade do Shadow Fight sempre pediu a NEC uma coisa. Um online real PVP. Pessoas versus pessoas. Porque até então, o Shadow Fight 3 tinha um duelo. Online entre aspas, porque eles colocavam um bot lá com um nick que parecia de alguém real. Então, basicamente em novembro de 2020, veio o tão aguardado Shadow Fight Arena. Olha o demônio! E então se lançou o Shadow Fight Arena, o real PVP online da franquia. E no Shadow Fight Arena tem os personagens do Shadow Fight 3, Shadow Fight 2 e personagens que nunca foram introduzidos na história, sendo totalmente novos, incluindo no Shadow Fight Arena. Basicamente a gameplay se consiste em 1v1, que é a luta normal que a gente conhece, 2 rounds, e o combate de equipe, que se consiste em equipe de personagens. Você luta contra e você tem que derrotar todos os personagens do outro. Basicamente é uma luta normal, só que mais demorada. E tava todo mundo gostando, tudo o que a comunidade queria, o online. Mas, se tratando da NEC, né, gente? É claro que começou as gracinhas, porque para começo de conversa, para você upar seus personagens, você tinha que ficar abrindo baú. Tipo aquele sistema lá do Clash of Clans, que você abre baú adoidado com a chance de vir um personagem raro e nem sempre vem, e vem sempre porcaria, velho. Então, já começou errado por aí. E depois veio o que? A tão odiada loot box. Por quê? Para você jogar evento e ganhar um personagem novo, que quase sempre é apelão, você tem que jogar evento e com o risco de pegar camper, que esses caras é chato, velho. E no fim você rodar a roleta e não conseguir gastar os bagulho e tudo e ficar sem o personagem. É claro que você pode ir lá e comprar com dinheiro real, né? É claro, né? É sempre assim, né? E basicamente isso daí virou um descaso enorme com a comunidade, tanto na questão dos preços quanto os bugs, e também quão pesado é esse jogo. E a NEC não está nem aí, ela só visa o lucro, tanto que eles lançam skin adoidado, skin de arma, skin de personagem, não sei o que, sei lá mais, tudo naquele sistema do loot box. Eles também têm lá o sistema de armas com atributos. Eles não mudam muita coisa, mas traz sim vantagem. E ele vai lá e coloca lá na roleta. E aí, velho, é só decepção. O que era pra ser algo bom
na comunidade, um online, um PVP mesmo, velho, um PVP real, se tornou uma tremenda decepção. Basicamente virou Shadow Fight Pay to Win Arena. E depois disso, veio só decepção e decaídas. Fora também aquele tipo de player chato, como eu tinha falado, que camper. O negócio, basicamente camper no Arena, ele fica esperando você atacar, porque o personagem quando ataca ele tem um período para se recuperar a postura, ele vai lá e te ataca. Basicamente essa é a gameplay. E isso é muito chato. E é por isso que eu parei de trazer aquele trem. Mas, depois disso tudo, se aparenta abrir uma luz no fim do túnel. Algo que realmente pode voltar com a franquia Shadow Fight lá nas alturas. Meu amigo, foi anunciado Shadow Fight Shaders. Basicamente, minha história com Shadow Fight Shaders começou lá em 15 de setembro de 2022. Na época, até então, eu estava com o meu canal bem pequeno, bem no início na verdade, onde eu ainda estava dando meus primeiros passos. E estava eu gravando conteúdos de Shadow Fight 2, quando me chega uma notificação. Essa notificação é do YouTube, de um youtuber de Shadow Fight chamado Blessed Gaming. E basicamente ele trouxe a gameplay de uma beta do novo Shadow Fight que está para sair, que é um Shadow Fight inspirado no 2. Basicamente tudo o que precisava, tudo que a NEC precisava estava em suas mãos. Um jogo que se remetia ao maior sucesso deles, e assim eles poderiam literalmente estourar de novo e a franquia voltar lá em cima. Basicamente era um Shadow Fight 2 com gráficos melhorados e uma gameplay mais fluida. E garanto a vocês, a gameplay e os gráficos do Shadow Fight Shaders é bom demais. Eu lembro que eu fiquei ansiosaço para isso. Já em 2023, com a ajuda do meu amigo, citando ele novamente, João Paulo, se estiver assistindo, tamo junto. Ele me ajudou a entrar em uma beta com um VPN e tal, trouxe até tutorial de como fazia. E foi lá e joguei. Em começo de gameplay, muito bom. É no estilo sobrevivência, que basicamente você luta com um tanto de figurante até chegar em um chefe. Mas garanto a vocês, toda vez isso, a gameplay fica cansativo. E de fato era. Mas até então no início bom demais, historinha top, prendia. Mas à medida que eu fui evoluindo, que eu fui percebendo a bomba que eles lançaram. Além do jogo ser mal otimizado pra caramba, eles colocaram mais um sistema lá, velho, de dificuldade absurda, velho. Absurda pra caramba. Basicamente a NEC colocando mais de suas Ultrambics pra ganhar dinheiro. E posteriormente, isso daí se tornou Pay to Win também, como todos os outros, infelizmente. Basicamente você não consegue passar de fase muito fácil, porque é difícil pra caramba, como dito. É muito difícil. E o que complica? É que gera pra conseguir equipamento bom, tá lá os preços lá, gema, o negócio lá, e os preços lá bem alto também. Fora a má otimização. A NEC tinha tudo pra bombar novamente com a franquia e simplesmente jogou no lixo por causa de sua ganância. O que era pra ser um dos melhores lançamentos acabou se tornando esquecível bem rapidinho. Se você olhar, quase ninguém traz conteúdos de Shadow Fight Shaders. E é bem triste, porque eu botava fé demais nesse jogo. E aposto também que teve muita gente que botou fé. Mas, como sempre, a NEC estragando tudo. Enfim, essa é a triste realidade que a franquia Shadow Fight está atualmente. Onde a empresa, a NEC, não se preocupa em entregar um bom conteúdo aos jogadores, se eles estão gostando ou não.
sobre as críticas e o que eles podem melhorar. Eles só avisam o quanto de dinheiro eles podem arrancar dos jogadores. E isso é muito triste de se pensar, porque a gente se lembra dos tempos bons lá atrás no início da franquia, ou no Shadow Fight 2 com o modo Ascensão, ou lá no 3 no início dele também, com jogos que fizeram parte sim de um período bom das nossas vidas. E basicamente, antes de alguém vir comentar: Ah, mas chinês, tem como sim pegar itens grátis no Shadow Fight. é claro que tem, mas você tem que ter umas 5 horas de gameplay para conseguir um set, e nem completo ainda. Enfim, quero fazer um agradecimento especial, muito especial aliás, ao MrB por ter editado esse vídeo todo. O meu muito obrigado por ter me ajudado nessa. E outro grande agradecimento ao HD Hero por ter dado algumas ideias, sugestões e até falado a sua opinião para complementar no vídeo. O meu muito obrigado a todos e vou ficando por aqui. Tamo junto, fique com Deus, valeu, falou!